Vem comigo, vamos para uma parte muito importante de normas da corregedoria. E essa parte é a parte que fala dos livros e classificadores obrigatórios. Não tem como errar. Aqui é assim, ó, saber o nome dos livros, o nome dos classificadores e destacar de forma absoluta aí no seu material para que você não perca o conteúdo. Olhem só, vem comigo. Toda vez que você fala de ofícios de justiça, você tem que lembrar que ofício de justiça pode ser uma vara, pode ser um distribuidor, tudo aquilo que representa um serviço da justiça, tá? Todos esses ofícios terão os seguintes livros: livro de visita e correções, para registrar as visitas e as correções que você já aprendeu, livros de protocolo de autos e papéis em geral, carga de autos, para você fazer carga. Você vai ter um livro de registro de feitos administrativos. Lembra que você aprendeu já o que significa sindicância, o que significa procedimento disciplinar e representações? Pois bem, você vai ter um livro para registrar. E além deste livro para registrar os feitos, a sindicância, o processo disciplinar e a representação, você vai ter um livro para registrar as decisões. Então, o que for decidido nesse feito administrativo, você terá um livro para isso, tá bom? E nós teremos também um livro que será pertinente à corregedoria permanente, quando for o caso e no que couber. Então, teoricamente, aqui nós temos 6 livros: visitas e correções, protocolo de autos e papéis em geral, carga de autos, registro de feito, decisões desses registros e os livros pertinentes à corregedoria permanente, tá? Vem o artigo 64 e estabelece que os ofícios também terão mais 2 livros. Quando ele utiliza o também, ele está dando aqui, ó, um efeito de soma, de mais. Então, esses livros aqui, ó, eu estou acrescentando, que é o livro de cargas de mandados, mandado é ordem, não é? Salvo se você tem dentro ali da seção administrativa, dentro do fórum, perdão, uma seção administrativa de distribuição de mandados. Quando você tem um fórum muito grande, os oficiais de justiça eles se dirigem diretamente a esse centro de distribuição. Então tem juiz da primeira vara, segunda vara, terceira vara, quarta vara. Quando tem mandado, ele manda para esse departamento e o oficial de justiça vai lá, pega e executa. Essa é a ideia central, tá bom? E ainda, esses ofícios de justiça manterão também controle pela utilização de livros de folhas soltas, né? Qualquer meio que possa automaticamente controlar essas folhas soltas até que eu tenha um sistema eletrônico. Se eu tenho um sistema eletrônico que vai controlar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai de folha eletrônica, não tenho por que eu ter um livro de controle dessas folhas soltas, tá certo? Então, se você conseguiu visualizar a regrinha do artigo 64, observem também que ainda eu tenho um livro de controle de entrada e de saída, não é? Hoje, no Tribunal de Justiça, você tem o registro de ponto eletrônico. Você bate o ponto na hora que você entra e você bate o ponto na hora que você sai. Então você nunca bate o ponto no horário de almoço. É sempre horário de entrada e horário de saída, tá? Você terá um livro de registro geral de feitos, com índice se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. E você também terá livros de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pelo Corregedor-Geral da Justiça, que também impeça a sua adulteração. Livro de sentença, a gente sabe que a sentença é um ato privativo do juiz. Se a sentença é um ato privativo do juiz, então eu já sei de cara, logo de início, que eu dispenso o livro toda vez que há um registro eletrônico. E para ter esse registro eletrônico, eu tenho que ter a veracidade da assinatura digital ou um outro sistema de segurança que foi aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça. Tá bom? Essa é a ideia central aqui em Normas da Corregedoria. Falamos dos livros. Importante saber também que toda vez que os ofícios estão interligados, estão integrados a um sistema informatizado,
tudo será feito exclusivamente pelas vias eletrônicas. Então a tendência é que esses livros eles vão desaparecendo, tendo em conta que há um sistema eletrônico a ser trabalhado aqui, tá bom? No artigo 66, ele fala do livro, que os livros, né, eles devem ser abertos, devem ser numerados, inclusive os de folha solta, tá? Você como escrivão vai fazer essa abertura, ó, com números, com autenticação. Você vai providenciar um processo mecânico de autenticação. E lembrando sempre que ele vai ser aprovado esse processo pelo juiz corregedor permanente. E que há a vedação de substituição de folhas, tendo em vista que pode ter adulteração se você permitir a substituição da folha. Tudo bem? A partir do momento que você está somando várias folhas soltas e que essas folhas completou o uso de uma quantidade significativa, você encaminha para encadernação. Você deve estar se perguntando, Paixão, o que são essas folhas soltas? Gente, no fórum, na parte que você recebe, que você vai trabalhar, na secretaria, nos cartórios, há muito recebimento de folhas soltas. Um ofício que foi encaminhado, um pedido interno que foi encaminhado, uma orientação que foi encaminhada. Então essas folhas são automaticamente registradas e automaticamente apanhadas e depois se tornam um livro. Essa é a ideia do parágrafo único do artigo 66. Tá certo? Muito bem. Observe que o primeiro livro que nós temos aqui como uma regrinha importante que deve ser vista é o livro de visitas e correções. Esse livro ele é muito importante. A primeira aula que nós tivemos foi sobre livros de visitas e correções. Ele é organizado em folhas soltas, ele tem um padrão que é disponibilizado no portal da corregedoria. Quem lavra ele é o escrivão e ele gera automaticamente relatórios, informações e por esse motivo deve ter assinatura e deve ser rubricado pelo juiz corregedor permanente e todos aqueles que participaram, como no caso aqui do escrivão, tá? Tomar muito cuidado aqui com esse livro de visitas e correções, a VUNESP gosta dele, e lembrar que ele deve ser organizado em folhas soltas, regrinha do artigo 67. Ainda, toda vez que você fala de atas, né, porque quando você faz uma visita, uma correção no ofício, você deve se lembrar que você gera uma ata. Então, esses originais dessas atas que foi originado aí da visita, elas são numeradas e quem faz a chancela dessas atas? O próprio escrivão, ele faz e depois eu encaminho e anexo ao livro. Então, veja bem, se eu tenho um livro de visitas e correções, gerou uma ata. Eu vou colocando essas atas para que automaticamente eu possa controlar. Observem ainda que o parágrafo 2º estabelece que esses livros de visitas e correções não podem ultrapassar a quantidade de quanto? 100 folhas, tá? Salvo se eu tenho a determinação judicial em contrário ou para a manutenção da continuidade de peça correcional, podendo, nesse caso, ser encerrado por termo contemporâneo a última ata com mais ou menos folha. Então, significa, eu quero dar continuidade a uma peça correcional e se eu separar vai ficar 5 numa e 10 na outra. Então, naquele livro pode, de repente, ter 110 se o motivo for não separar a peça. Ou pode ter 90 se o motivo for começar uma outra e não separar a peça. Tudo bem? Então, pode ser para mais quanto para menos. Tranquilo, Alex. Vai falar que normas é chato, não. Normas simplesmente é um conteúdo seco. Você tem que aprender a estudar normas e ponto final, tá? O 68 ele fala do livro de protocolo de autos e papéis, né? Esse livro de protocolo ele pode ser desdobrado quanto recomendar, né, para movimento do ofício de justiça. E o que acontece com ele? Esse livro de protocolo de autos ele destina ao registro de entrega ou remessa que não implica em devolução. Anote isso. O livro de protocolo de autos e papéis em geral podem ser desdobrados e eles se destinam ao registro de entrega ou remessa que não impliquem devolução.
Os livros de cargas de autos serão desdobrados em tantos livros quanto forem os destinatários. Então eu tenho um livro de cargas de autos para o juiz, livro de carga de autos para o promotor, para advogado, contador. Muito importante, isso daqui já caiu na provinha da VUNESP. Livro de cargas de autos serão desdobrados quanto for o seu destinatário. Então é o único livro que permite aqui o desdobramento conforme o destinatário. Advogado, juiz, promotor e assim sucessivamente. Tá bom? E para finalizar, ele fala que a carga e descarga dos autos entre usuários internos, destaque-se, tá? Quando você fala de controle para os usuários internos, tem que ser feito exclusivamente por intermédio do sistema. Tem que ser eletrônico. E aqui cada um vai ter a sua identificação. Então pode o juiz indicar um servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. A ideia é que os usuários internos se comuniquem entre si e façam as suas manifestações. Tá bom? O artigo 70 ele fala de carga de mandatos, mas eu deixo para falar dele no próximo vídeo. Vem